Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Muito boa noite a todos os nossos amigos ouvintes, nossos queridos internautas, que nos acompanham aqui por essa Web Rádio Cristo Consolador, nesse programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme Deolinda, aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silva Almeida. Boa noite, Silva, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus, né? Nós aqui nesse nosso primeiro programa, né? Aliás, nosso segundo, né? Porque tivemos na semana passada e agora estamos nesse nosso segundo programa, né? Que é justamente aqui na nossa web rádio, agora no nosso iniciozinho, né? Iniciozinho de ano, graças a Deus, né? Muito bom estar aqui. Na verdade, hoje, Cosme, a gente está falando que é o segundo, mas não é o segundo, não. Hoje não é dia 5? É o primeiro, tá certo. É o nosso primeiro programa, nós fizemos o último programa de 2024, né? E agora exatamente, bem passado. Exatamente, agora estamos no primeiro programa de 2025, né? Perfeitamente. De 2025, aí está até meio confuso assim, mas estamos aqui, né? E é muito bom estar aqui com todos vocês, né? Mais uma vez, para iniciar com o pé direito os nossos estudos de domingo, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Cosme, meu amigo, aqui já temos vários companheiros, né? Apostos para estudar conosco. Vejamos aqui. Vamos falar com eles, então. Exatamente. Temos aqui a nossa querida Eronides. Boa noite, Silvio Cosme. Boa noite a todos. Olha, lembrando que amanhã a nossa querida Eronides vai iniciar, né, apresentando um programa aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Ah, né? Que bom. Exatamente. A Eronides amanhã começa aqui conosco, da Cristo Consolador, às 19 horas, né? Se eu não estou enganada, às 19 horas, com um programa que vai analisar, né, o Livro dos Espíritos sob a ótica do Espírito Miramês, né? Numa psicografia trazida por João Nunes Maia, aquele mesmo médium, não é? Que nos trouxe a fórmula da pomada do vovô Pedro, né? Então, vai ser um estudo muito interessante que nós teremos com a nossa Eronides a partir de amanhã. E vamos prestigiá-la, né, Silvio? Exatamente, com certeza, né?
Temos também aqui o nosso João Santana. Boa noite a todos. Saudações fraternas e um excelente 2025. Com certeza, João, com certeza. Nossa querida Boa noite, amigo. Um abraço. Fátima Endes. Boa noite, Silvio Cosme, a todos os irmãos. Boa noite, querida. Tudo bom? Boa noite, Fátima. Nossa querida Kátia Moreno também. Boa noite, querido Silvio Cosme, a todos. Mais um estudo hoje, sim, querida. Graças a Deus. Nosso Graças a Deus. primeiro estudo de 2025. A nossa querida Marta Maria também. Boa noite a todos. Boa noite, Marta. Que bom que você está aqui. Boa noite, Marta. Muito bem, pessoal. Como nós sempre fazemos, né, e não podia ser diferente hoje, sobretudo hoje, né, no nosso primeiro programa do ano de 2025, nós vamos orar, né, pedir aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalhinho. Então, vou pedir ao meu querido amigo Cosme, né, que faça por nós a prece de abertura da noite de hoje. Cosme, meu querido, por favor. Exatamente. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, queremos mais uma vez te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui iniciando essa jornada deste ano para mais essa apresentação do programa Espiritismo e Atualidade pela Web Rádio Cristo Consolador. Possam aqui estar presentes nossos amigos espirituais, os nossos guias, que eles possam nos incentivar, nos intuir e nos dar suporte para todas as explanações, as reflexões necessárias que aqui executaremos, não só nessa noite, mas durante todo esse ano. Possam envolver os nossos amigos responsáveis pela Web Rádio, a nossa irmã Silvia, aqueles que apoiam, aqueles colaboradores aqui da Web Rádio, e também a todos os nossos amigos internautas e ouvintes, que eles possam ser todos envolvidos, assim como seus parentes, familiares e amigos. E que, no final de cada uma dessas apresentações, todos nós estejamos mais reflexivos, solidários, fraternos, amigos e irmãos. E que possamos dividir com aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos as benesses que aqui nós recebemos quando aqui nos encontramos. Dai-nos a sua misericórdia, dai-nos o seu amor, dai-nos a sua compreensão. E que todos nós, Senhor, tenhamos um programa bastante benéfico para todos nós nesta noite e em todas as outras que aqui teremos. Te agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, né? Graças a Deus. Vamos cumprimentar a nossa amiga Martinha. Martinha Estudos Espiritismo. Boa noite, Martinha. Tudo bom? Que bom que você está aqui conosco. Boa noite, Martinho. Vamos agora, então, fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E caiu para a nossa reflexão o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E vamos ler o item 9, um pedacinho do item 9. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Graças a Deus, né? Muito bem. E aí, meu amigo Cosme, nesse primeiro programa de 2025, né, nós iremos iniciar
falando de um tema que também está na primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que é a base de toda a nossa doutrina, né? Nós iremos falar de Deus, né? Hoje nós iremos começar o ano de 2025 falando de Deus. E qual o ponto, Cosme, que nós iremos abordar na noite de hoje? Provas da existência de Deus. Exato. Então, é um tema, confesso a você que não é um tema muito simples, né, de você comentar. E nunca foi muito simples, tá, Silvio? As escolas religiosas, né, que todas que tentaram explicar Deus sempre deram definições, e essas definições a gente pode até colocar como incompletas. E a gente tem na doutrina espírita uma definição bastante plausível, né? Sustentável, vamos colocar assim. Embora a gente sabe muito bem que o Espiritismo ele vem muito em direção, né, do positivismo do Augusto Comte. E esses positivistas tinham uma visão bastante positiva a respeito, né? A gente não está dizendo que é o positivismo, o espiritismo, tá? Mas o espiritismo tem muito dessa doutrina positivista do Augusto Comte. E como você falou, Kardec foi tão bem orientado pelos amigos espirituais que ele começa a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, nossa obra magna, como com aquela questão que é Deus. Ele não diz nem é quem, nem o quê, mas que é Deus. Ele não estava dizendo que era alguém, nem estava dizendo que era uma coisa. Estava perguntando o que é para os amigos espirituais. E isso é bastante interessante nessa resposta, porque nós temos ali, basicamente, informações que são bastante relevantes para que a gente possa conceituar a divindade. E essa resposta é uma resposta que, ela, para mim, ela me satisfaz, né? Quando os amigos espirituais dizem que é a inteligência suprema, a causa primeira, né? Ou a causa primária de todas as coisas. Soberanamente bom, justo, eterno, imutável, né? Então, dá todas as qualidades de Deus e no final ele finaliza dizendo que é soberanamente bom e justo. Então veja que não é ninguém, não é o quê, não é uma coisa, mas algo muito maior do que nós, seres humanos, podemos imaginar. E que quando a gente começa a estudar na codificação espírita Deus, já com essa primeira pergunta, quando aqueles que se interessam pelo estudo do espiritismo, já vai pegar uma pergunta bastante interessante. E na primeira parte do Livro dos Espíritos, né, em que essa resposta está ali introduzida, você tem toda detalhes sobre a questão de Deus, da prova da existência de Deus e outras fundamentais para que a gente possa se enquadrar no mundo, ser humano, né? Sobre todas as coisas. Mas como o nosso assunto é sobre provas da existência de Deus, eu digo que ali no Livro dos Espíritos é um pouco mais, digamos assim, tem mais caroço do que nunca para a gente poder entender. Falo isso abertamente porque é exatamente o que eu sinto. Mas tem um livro da codificação chamado A Gênese, os Milagres e as Predições, que tem uma explicação muito boa, excelente, e que a gente pode, aquele que tiver dúvidas sobre a conceituação da divindade de Deus, pode buscar o capítulo 2 desta obra, que é a obra que eu mais gosto dentro da codificação, e ela traz ali o ipsiliter de como Kardec e os amigos espirituais trataram a questão da divindade, da prova da existência. Então você tem nessas provas, né, prova dessa existência, porque muitas pessoas sempre, quando eram politeístas, afirmavam que tinham vários deuses, né? As escolas religiosas, as civilizações. Então tinha um deus para a guerra, um deus para o fogo, um deus para a boa agricultura, um deus para a fertilidade. Elas tinham vários deuses. E foi necessário que a mente humana
pudesse absorver esse entendimento de um Deus único. A gente sabe, estudando o Espiritismo, que essa condição vai ser dada a partir do momento, na Gênesis também fala sobre isso, sobre quando vem a questão da aliança de Abraão, que está na Gênesis, né? Lá fala sobre a Gênesis mosaica, né? E na Bíblia, quando você lê, aparece isso. Há esse acordo, né, entre o patriarca hebreu e Deus. Essa aliança que foi formada foi uma aliança que Abraão aceitou porque receberia como prêmio, né, uma terra que emanasse o leite e mel e uma família numerosa, como as estrelas, né, como as constelações do céu. Então, toda essa história começa nesse entendimento. Ou seja, Jesus não veio nesse seio judeu por acaso. Foi necessário que houvesse uma civilização que interpretasse isso como algo verdadeiro e aquela situação de vários deuses, elas de fato caísse por terra. Então, dentro da própria Bíblia, você vai encontrar, a gente falou aqui, né, outro dia sobre uma história do Rubens, né, que ele comentou na apresentação que ele fez aqui na Sabed, né, falando sobre várias histórias, e existem exatamente isso. No Velho Testamento você vai encontrar o próprio Elias, né, falando sobre essa situação de que o Deus dele era maior que os outros deuses. E isso foi colocado em xeque. E Elias ganha, porque, de fato, ele é o único que faz com que dos céus descessem raios que queimasse aquela fogueira ali, né? E os outros que chamavam os seus deuses não aconteceram. Daí que veio a questão do corte da cabeça de todos aqueles sacerdotes que diziam que os deuses deles eram maiores do que os de Elias, e Elias concordou. Então você veja que essa é uma situação, uma história, isso está muito antigo, é muito antigo. Mas imaginemos o seguinte, Silvia, para que a gente pudesse ter a figura de Jesus, era necessário que houvesse, primeiramente, o entendimento das civilizações, ou que elas respeitassem que havia somente um Deus. Exato. E na história, né, do povo judeu, isso vai ser provado. Porque eles ganham várias guerras, eles se beneficiam invadindo as terras que, segundo eles, eram terras prometidas para eles. E isso vai ficando cada vez mais famoso dentro daquelas civilizações, né? Então, e eles mesmos acreditam que todas as vezes que eles se viraram as costas para Deus, eles sofreram. Por isso as escravidões, a perda de guerras, essas situações todas. E a perda do próprio templo. O segundo templo, quando ele foi destruído, ele não voltou mais. Mas, e o que a doutrina espírita ela nos traz em relação a essa história toda? Ela nos traz que a ciência e a religião, elas se combinam com aquilo que, na realidade, é o entendimento de Deus. Por quê? Uma coisa não seria possível sem a observância da outra. Porque para haver ciência, tem que haver a concórdia, ou seja, de Deus. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, tudo isso parte exatamente disso. E, basicamente, quando a gente fala sobre Deus, a gente não pode fugir daquele axioma, ou seja, aquela verdade que diz que para todo efeito precisa de uma causa. E os amigos espirituais, eles informam isso no Livro dos Espíritos e na Gênesis. Pesquisar, olhar ao redor, verificar tudo o que é criação do homem. E aquilo que não encontrar como criação dele, eles não dizem que é para você acreditar que é Deus, mas raciocinar, refletir e saibam de quem é. Exatamente. Então vejam como é importante isso, né? A gente refletir sobre... Eu estou tentando falar de uma maneira assim mais simples, Silvia, porque esse tema, eu lembro que desde a época da mocidade, sempre foi um tema muito que suscitava assim, grandes dúvidas, grandes questionamentos, né? Porque aí você vai ter os gnósticos, os agnósticos. Então, tem todo um grupo de pessoas, uns que acreditam, outros que não acreditam, uns que para tanto faz, né?
Eu não acredito, mas também não desacredito, né? Então você tem todas essas colocações a respeito do entendimento de Deus. Mas acho que Deus é muito importante. E, principalmente, para a gente poder encerrar a nossa primeira participação, porque ele vem da boca de Jesus. Que quando Jesus diz que o Pai é amantíssimo e misericordioso e traz para todos nós algo maravilhoso, que é o convite que ele faz através de Jesus, que é para nós habitarmos esse reino de Deus, o reino dos céus, e que todos nós temos a sua centelha divina, ou seja, é porque ele nos ama muito, e que todos nós possuímos esse Deus que existe dentro de nós. Isso é Jesus que fala. Isso não é por acaso, é uma coisa assim, muito importante. Então, todas as vezes que nós estivermos distantes e acharmos que Deus não existe, vamos fazer as nossas reflexões interiores. Porque, com certeza, o nada não existe, como fala na doutrina espírita. O nada não existe. Tudo tem que ter uma causa. E a causa primária, a causa principal de tudo, é a existência de Deus. Exatamente, Cosme, como você falou, né? E a gente vai de novo, a gente se reporta, né, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E aí Kardec obtém a resposta dos amigos espirituais. Deus é a inteligência suprema. Não existe nada, né, que tenha um conhecimento maior que o de Deus, né? E é a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo ocorre porque Deus assim o permitiu, porque Deus quis que fosse assim. Então, você veja que é uma resposta simples, mas, ao mesmo tempo, extremamente abrangente. Né? Extremamente abrangente. Deus é inteligência suprema, ou seja, muito maior do que a inteligência que o homem mais inteligente possa ter. Né? E, a partir do momento em que a inteligência suprema é também a causa de todas as coisas. Aí você já está vendo. Porque se o homem, né, não foi capaz de criar determinada coisa, só pode ter sido essa inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. Né? E aí a gente vai voltando, né? Quando você falou que nós temos dentro de nós uma centelha divina, né? Deus é o criador de todas as coisas, de todas as criaturas, e naturalmente nosso criador. E colocou dentro de nós, né, essa certeza meio que inconsciente da existência de um ser superior. Isso você prova muito facilmente quando você pega uma tribo de selvagens que não tiveram nenhum contato com a civilização, nada que pudesse ter-os aculturado, né, com a ideia de Deus, de religiosidade, isso e aquilo, mas eles instintivamente sabem da existência de um ser superior, né? Da existência de um ser superior que tudo regula, que tudo comanda, né? Que está assim à frente de todas as situações. E eles conhecem, eles aceitam, eles respeitam. E eles veneram, né? E eles pedem ajuda a esse ser superior, né? Aí tem você... mas ninguém nunca viu, ninguém disse, mas não é necessário ver. Né? A gente não precisa ver as coisas para saber que elas existem. Né? Nós precisamos ver para saber que existe. Então, aí, né, os nossos infinitamente pequenos, né, que até a descoberta do microscópio ninguém sabia, né? Mas aí é justamente... eles existem, estão ali, nós olhamos assim para o chão, parece estar limpinho, mas ali está pleno de coisas, né? E um outro ponto que eu acho extremamente importante, Cosme, é a questão, se não foi o homem que fez, quem fez? Né? E aí voltamos para aquele outro ponto do espiritismo, né? Quando os espíritos nos afirmam que o acaso não existe. O acaso não existe, o acaso não cria nada. Isso foi criado por acaso. Como assim? Criado por acaso. Se o acaso tem inteligência para criar coisas tão fantásticas, não é tão acaso assim. Né? Não é tão acaso, porque o acaso não tem inteligência, né? Não tem inteligência. E aí voltamos para outro ponto da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, né? Lei de causa e efeito.
todo efeito tem uma causa. E se esse efeito não tem como causa o homem, né? Não foi criado pelo homem, não tem como causa o homem, alguma outra causa existe, porque o acaso não cria coisa alguma, né? E aí, quando você tem efeitos inteligentes, né? Efeitos inteligentes, o acaso também não é inteligente, né? Então, todo efeito inteligente, naturalmente, é resultante de uma causa também inteligente. Então, a gente observa, a gente olha, gente, o homem, por mais que ele se ache inteligente, né? Por mais que ele se ache criativo, fantástico, maravilhoso, ele não é capaz de reproduzir a beleza de uma flor, né? Ele não é capaz de criar, de repente, um planeta, de organizar. E aí você pensa na organização imensa, em tudo que existe no universo, tudo está muito bem organizado. Você veja aqui, na nossa orbe, né? Nós temos o Sol, essa estrela gigantesca, nós temos em volta dela, né? Planetas que estão ali circulando em volta do Sol, né? E a influência desse Sol nos planetas que circulam ali em volta, né? E por que eles se mantêm ali, né? Como é isso? Como é que pode, né? Que acaso é esse tão fantástico que faz essas coisas todas, né? Essas coisas todas acontecerem. E aí a gente vai observar também, né? Voltando a Jesus, tudo que Jesus fez, né? Tudo que Jesus fez. Aí a gente vai lembrar na tempestade acalmada. A tempestade acalmada. Quem consegue, né, acalmar os elementos com uma ordem, né? E Jesus, naturalmente, fez aquilo. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve ao Pai. Colocando nitidamente ali que ele era um preposto de Deus. Que ele estava aqui, né? Como alguém que vinha em missão, né? Era um diplomata, né? Um enviado de Deus para nos esclarecer. E aí é fantástico você pensar Jesus, o enviado de Deus, no meio de uma tempestade, ele falou, para. E a tempestade parou, né? Então é muito fantástico. E se ele, Jesus, nos falou da existência de Deus e era capaz de fazer isso e outras coisas mais, com certeza ele não estava mentindo, né? Com certeza ele não estava mentindo. Então é muito. Agora, o que acontece, Cosme, é que você precisa ter olhos de ver, né? Você precisa ter olhos de ver, você precisa ter ouvido de ouvir, você precisa ter boa vontade, né? Tem uma colocação do Emmanuel, Silvio, bem interessante, que eu sempre lembro, que ele nos fala que e quem disser que não existe Deus, olha ao seu redor. Exato. E é bem o que os espíritos nos informam, porque a melhor representação divina é a natureza. Então, esse céu, esse espaço, o mar, as plantas, isso não é criação do homem. Então, não há melhor cenário para a explicação da conceituação da divindade de Deus do que a própria natureza. E veja que, para você sentir Deus, basta você se sensibilizar com a natureza. E quando você fala dos nossos povos, os mais atrasados que sejam, né? Os mais simples, homens até selvagens, eles sempre têm um respeito muito grande pela natureza. Internamente, eles sabem que precisam cultuar, porque é a natureza que lhes dá isso. E a gente observa nitidamente que essa situação de você acreditar em Deus, conforme você falou, você não precisa ter um conhecimento, ter um esclarecimento a respeito de quem é Deus, mas você precisa sentir Ele dentro de você. E isso é bem interessante, porque Jesus, o tempo inteiro, ele nos informa a esse respeito. Que Deus, né, ele está presente em todos os lugares, sabe de tudo, vê tudo, e que, acima de tudo, ele nos quer o melhor, porque sempre foi colocado também de que Deus é vingativo, pune, quando na realidade a doutrina espírita nos ensina e nos explica muito bem, nos esclarece,
que somos nós que cometemos os erros, os equívocos, que nos afastamos dele. Jesus é a representação divina aqui na Terra, para todos nós, e é algo muito importante, porque se ficasse o homem apenas com os conceitos abstratos, não tivesse essa questão de ter visto Jesus, ter acompanhado o que ele fez, ter participado daquilo que era efetivamente Cosme, acho que teve uma queda na saber internet. exatamente. Oi? Na sua internet ficou congelado um pouquinho. Ah, tá. Eu vejo o seguinte, eu não sei de onde eu parei, mas eu vou tentar voltar um pouquinho. Vejo que Jesus é esse representante divino aqui na Terra e que traz para todos nós as próprias palavras, as orientações de Deus, para que nós pudéssemos nos aproximar, não só dele, mas também como de Deus. E, apesar das pessoas fazerem várias colocações, dizendo que Deus, ele não pode ser, a ciência não pode comprovar Deus, e que, efetivamente, Deus está isolado em algo que separa, e eu vejo que todas as coisas, eu acho que isso é um erro, Silvia, porque todas as coisas, elas são divinas. É a criação de Deus. Se efetivamente a gente ainda não sabe, o que nós aprendemos é um consentimento dele. Não existe nada que nós não passamos, não tenhamos conhecimento, que Deus não saiba, mesmo as dificuldades todas que nós temos. Ontem eu recebi um texto da Nilra, né, que nos acompanha aqui no canal, né, no programa, sobre um padre, um teólogo jesuíta chamado Pierre Teilhard de Chagrin. Nós já estudamos alguns textos do Chardin, do Teilhard de Chardin, e a gente sabe da sua vontade de trazer para as pessoas o entendimento de Deus e da ciência, a ciência explicando Deus, apesar de ser um padre. E por essa situação do Chardin, do Teilhard de Chardin, ele foi alijado, ele foi colocado escanteado, ele foi simplesmente colocado na geladeira, porque isso não foi aceito. E vejam que ele era um homem muito inteligente, escreveu muitas obras, e foi obrigado a parar de escrever obras teológicas, né? E foi alijado, né? Foi colocado de escanteio num local distante. Só que ele sempre foi um homem muito maduro, mas ele obedeceu, tá? Obediente que era, obedeceu tudo. E as suas obras, elas só vieram a ficar famosas a partir do momento que ele desencarnou, porque ele tinha uma secretária que anotava tudo o que ele falava. Então, todos esses textos, ela separou essas obras, e quando ele desencarnou, quando ele veio morrer, ela publicou. E isso veio parar nas mãos tanto do João Paulo II, quanto do Bento XVI. E o Bento XVI era um teólogo, um homem muito inteligente. E ele gostou demais de uma obra que ele leu, e ele começou a pesquisar mais sobre o Chardin, que estava colocado de lado, né, dentro do grupo dele, né? E essas obras vieram iluminar, né, ser publicadas. E são obras assim magníficas, mas o mais importante, ele não era apenas um padre, um teólogo, um jesuíta, mas ele era um pesquisador, ele era um arqueólogo. Então ele sabia, ele acreditava que na realidade a ciência ia explicar Deus. Olha, veja como pensar alguém que só fala de fé e tal, porque era um homem realmente que estava avançado no seu tempo, né? E colocando que, efetivamente, chegaria o tempo que isso ocorreria. Não que a fé não fosse importante, mas que o homem, se ele colocasse na ciência a fé que ele tinha na religião, isso iria explicar a questão do universo, ia chegar à explicação de Deus.
Isso é Então, vejam, fantástico. isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque as pessoas passam por esse... E aquelas mentes, eu digo até que são enviadas mesmo, né? Mesmo que tenham abraçado segmentos que tentassem não deixar que aquilo fosse divulgado. Mas veja que a verdade dele, ela apareceu. Não por ele próprio, mas foi reconhecida mesmo depois da sua passagem. Isso é muito bom, porque hoje nós temos também alguns pontos em que a ciência já começa a reconhecer que existe algo além dessa matéria, né? De que não é só na comprovação do que eu posso experimentar em laboratório, do que eu posso repetir, né, com experiências em laboratório. Não é somente isso que existe, né? Os homens de ciência já começam a aceitar, e sobretudo na medicina, né, que existe alguma coisa que eles não conseguem muito bem definir nem explicar, mas existe alguma coisa muito poderosa que intervém de uma certa forma em fatos do dia a dia, né? Em curas, basicamente, né? Quando são os médicos que estão falando sobre isso. E nós vemos experiências que eles conseguiram fazer com enfermos, né? Pessoas enfermas. Então, eles colocam dois grupos de enfermos com o mesmo tratamento, com a mesma patologia, e há um grupo, pessoas religiosas pedem a Deus pela melhoria daquelas pessoas, oram com a sua fé, pedindo a Deus que a coisa que eles se melhorem e tudo mais. E o outro ninguém faz nada, né? Apenas recebe os cuidados materiais, né, da medicina. E depois de um certo tempo, com esse experimento, os médicos observam que aqueles por quem foram feitas orações a Deus pedindo pela sua cura, pela sua melhoria, esses tiveram uma melhoria significativa superior àquela daquelas pessoas que não receberam, né, aquelas orações. Por quê? Quem foi que fez isso, né? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Se tudo é apenas matéria, né, por que os dois grupos de pacientes com a mesma patologia, com o mesmo tratamento, um não melhorou e o outro teve uma melhora significativa, né? Isso aí é uma prova em contexto de que existe alguma coisa além da simples matéria, né? E que existe realmente uma força superior a quem você pede, a quem você ora, né? E que essa força superior vai nos atender, né? De acordo, naturalmente, com a possibilidade e o nosso merecimento, né? Isso aí é uma outra forma, né, de nós comprovarmos a existência de Deus. Então, é muito interessante, várias situações, né, que a gente observa, várias coisas que a gente observa no nosso dia a dia, e que mostra, nossa, mas é Deus mesmo. Quantas coisas, gente, olha que coisa fantástica. Às vezes você pode pegar num momento da sua vida, e aí quando a gente diz que Deus é a inteligência suprema, né, a gente vê, muitas vezes nós buscamos coisas na nossa vida, né, e essas coisas não acontecem. Não acontecem ou não acontecem como a gente queria que ela acontecesse. Mas passa-se o tempo, né? A gente fica chateado, a gente fica desapontado, a gente diz, Deus não ouviu as minhas preces, Deus não isso, Deus não aquilo. Mas o tempo passa, e aí você tem a prova de que aquilo que você queria não era o melhor para você, ou pelo menos aquele momento para você receber aquilo não era o ideal, né? E aí você vê, gente, mas que sabedoria! Se eu tivesse recebido isso aqui que eu pedi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu não teria sido tão beneficiado como hoje, né? Que isso aconteceu hoje. Por que não aconteceu há 10 anos atrás? Quando eu quis, Verdade. não é? Quando eu quis, quando eu pedi, quando eu orei. Mas só que a inteligência suprema, né, que é Deus, ele sabe o que melhor nos convém, né? E ele nos dá aquilo que nós precisamos na hora certa, né? Na hora certa. Eu, recentemente, tive uma prova inconteste
disso na minha própria vida, né? Eu estava numa situação há 16 anos, aguardando que algo acontecesse, há 16 anos, e essa coisa aconteceu agora, nesse ano de 2024 passado, 16 anos depois, mas aconteceu no melhor momento da minha vida. No melhor momento que aquilo poderia ter acontecido, né? Como as coisas são, como isso acontece? É o acaso? O acaso que fez? O acaso que fez que, por exemplo, acontecesse em 2024, no ano que eu muito precisava que acontecesse, e não em 2023, e não em 2025, mas aconteceu em 2024, no ano que eu realmente precisava muito que acontecesse, né? Então, são esses detalhes, né, que vão fortalecendo a nossa fé, a nossa crença, a nossa certeza de que existe uma inteligência superior que tudo rege, que tudo controla, né? Que nos ama profundamente, que só quer o nosso bem, né? Que só quer o nosso bem, que só quer o melhor para todos nós, né? Então, é muito fantástico isso. Cosme, vamos cumprimentar aqui a nossa Silene Souza. Olha que bonitinho. Boa noite, Silene. A Silene está nos assistindo da cidade de Petrolândia, em Pernambuco. Ô, Silene, que bom ter você conosco. Espero que você esteja sempre conosco, aqui todos os domingos, nos acompanhando aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Muito bom ter você conosco aqui, Silene. A nossa querida Kátia Moreno, que todos os domingos nos acompanha, né? Está aqui dando as boas-vindas à nossa Silene, né? Olha que simpática. Né? Muito bom. E a Ionides Cosme tem uma colocação, ela diz o seguinte: ouçam a música de Vanzan Costa, que se intitula Ouço Deus, e verão que esse belo hino diz tudo, né? Diz tudo. E quando ele vê, né? Realmente essa música, eu me recordo um pouquinho da letra, e ele fala, né? Ouço Deus quando eu vejo isso, quando eu vejo aquilo, né? Gente, você já imaginou? Existem milhares de pássaros, né? Pássaros, um exemplo. Pega mais o João de Barro. Por que o João de Barro faz aquela casinha, né? Tão especial, tão bonitinha, e outros pássaros não fazem? Como é o acaso que fez que aquela espécie de pássaro fizesse aquela casinha, né? Então, é uma coisa fantástica. Quando você começa a observar, gente, mas como é que pode isso? Foi o acaso? O que fez o João de Barro desenvolver aquela técnica de engenharia para fazer aquela casinha tão bonitinha, né? E tão firme? Foi o acaso? Por que o acaso com o João de Barro e não com o urubu? Por que esse acaso não serviu para todos os pássaros, não é? Mas serviu para aquela espécie. Então, é algo muito lindo, né? E a gente só tem que pensar que tudo que acontece, acontece porque Deus tem uma razão, né? Ela tem a razão de fazer dessa forma. É interessante essa pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E no livro A Gênese, você tem o esmiuçar de todas as conceituações da divindade, ou seja, a natureza de Deus. E é bem interessante quando você vai lá e eles colocam lá, Deus é a inteligência suprema, né? É soberana inteligência, ou seja, não existe ninguém mais inteligente que Deus, conforme você mesmo falou. E, de fato, por mais que o homem tenha maior inteligência, ele não vai ser mais inteligente do que o Criador de tudo o universo. E isso, todas as civilizações, as escolas religiosas falam a esse respeito. Fala sobre a questão da eternidade. Ninguém é eterno, só Deus é eterno, porque ele não teve início e também não terá fim, né? E isso é importante para a gente poder saber dessa conceituação que está em Livro dos Espíritos. Porque se ele tivesse alguém, se ele não fosse eterno, alguém teria criado a ele. Então ele não seria Deus, né? E ao mesmo tempo, quando ele fala que é imutável, né, que Deus não muda conforme os tratados que a gente pede, as simpatias que se façam, os pedidos. Deus não vai mudar porque... Não, Deus é sempre da mesma forma. Ele não se modifica. Ele sempre foi e continua sendo desde que ele sempre existiu.
Isso também. Para ser Deus, tem que ser isso. Os outros deuses que tinham, né, que os romanos tinham, que os gregos tinham, que as outras civilizações tinham, eram deuses que mudavam de humor, se modificavam, traíam, faziam várias situações. E por isso, isso tudo veio caindo por terra. Por quê? Porque esse Deus que nós acreditamos, né, é o Deus único e verdadeiro, ou seja, a inteligência, a causa primeira de tudo. Quando ele fala sobre a questão da imaterialidade, ou seja, a sua natureza, a natureza de Deus, que chamamos de matéria, né, difere de tudo, não existe essa materialidade, né, que a gente, o homem tem a necessidade de pegar, de tocar, de saber como é, né? Se Deus existe, Deus vai aparecer para nós. E Deus se manifesta de tantas formas na vida de cada um. Você acabou de dar um depoimento aí, né, pessoal. E isso é fundamental para que a gente possa seguir nessa trajetória. E eu sempre digo que Jesus não é mentiroso. Jesus não é mentiroso. Então, Jesus é tão bom, né, que ele não aceitou essa qualidade, esse adjetivo que colocaram para ele, dizer que Deus é Deus que é bom. Né? Eles aceitou o título de mestre, né, o adjetivo para a qualificação de mestre. Mas sim, Deus que é bom. E o Livro dos Espíritos, lá no final, quando ele fala que Deus é soberanamente justo e bom, nos fala sobre a questão da justiça divina. Não existe meio termo, ou seja, jeitinho, porque conhece fulano, conhece Beltrano, conforme os homens fazem. Passa você na frente, porque eu te conheço desde pequeno. Não faz uma questão de justiça. E Deus é sempre justo. Soberanamente, eu gosto dessa palavra, soberanamente justo e bom. Entendeu? Então, isso é fundamental para que a gente possa entender essa divindade. E veja que essa conceituação de Deus, quando no Evangelho de João, na carta de João, né? Na primeira carta de João, quando ele conceitua que Deus é amor, isso é de João, do apóstolo João, da carta dele, dessa primeira carta que tem. E ele, João, que conviveu tanto com Jesus, e sabia que Jesus sempre exaltava, e Jesus nos trouxe para que a gente pudesse entender da maneira mais fácil Deus, chamarmos ele de Pai. Ninguém fez essa colocação tão simples, ao mesmo tempo tão profunda como Jesus. Entenda Deus como um pai. Um pai que ama seu filho e que quer o melhor para ele. Por pior que seja a situação que às vezes você passe, ou o remédio que ele vai te entregar, às vezes, que é um pouco amargo. Mas ele quer o melhor para você. A maioria dos pais, vamos colocar assim, Silva, quer o melhor para os seus filhos. Com certeza, Os pais aqui eu estou colocando pais e mães, tá? Então, os genitores querem o melhor para os seus filhos. Querem a melhor roupa, a melhor escola, o melhor remédio, né? a melhor professora. E por que também não solicitar a melhor religião para ele, para que ele possa ser mais feliz dentro daquilo que ele vai encontrar pela vida? E nós espíritas, às vezes, nos colocamos como tímidos, quando a gente não quer influir na escolha religiosa do meu filho, ele vai escolher por conta própria. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não está dentro daquilo que a gente acredita que é o melhor para nós e para aqueles que nós amamos. É claro que ninguém vai obrigar. Nem a escola de evangelização, e eu passei muito tempo dentro de escola de evangelização, a gente dizia para os evangelizadores que em evangelização espírita não se cria espírita. Não se está objetivando criar espíritas ali. Que você vai ser o presidente do centro, ou que você vai ser o coordenador, ou que você vai ser o diretor. Não é isso.
está ali suscitando os valores do homem de bem, daquela criatura pequena, mas que tem um espírito imortal e que tem conhecimento das potencialidades de Deus. E ele tem potencialidade. Então, isso, a gente sempre ressaltava isso. Não, escola de evangelização que fala que é para ter futuros espíritas, não, é para exaltar as potencialidades do espírito, que ele traz junto com ele, e que, se forem bem trabalhadas, com certeza, elas vão ser ressaltadas em breve. Elas vão exaltar na própria condução humana do ser humano. Então, essa questão, Silva, de Deus, e era um ponto que a gente também tinha na escola, a gente falava de Deus para a criança, de uma forma lúdica, claro, com música, com toque, com natureza, para que eles pudessem entender, não com conceituações como, vai no Livro dos Espíritos, ou vai no Evangelho. Não, a gente falava, dependendo da idade, com conceituação lúdica. Né? Tá vendo isso aqui? Quem criou foi Deus. Mas por que você pergunta, você sabe que foi Deus, Gilson? Porque se não foi eu, não foi você, não foi outra pessoa, quem foi que criou? Foi Deus. E Deus tem um presente para todos nós, que é a nossa vida, nos deu esse universo para que a gente pudesse morar aqui. Então, tudo isso você vai conversando, né, com esses pequeninos para que eles possam entender essa questão de Deus. E quando chega, a gente fala em Jesus, entenda Deus como Pai. Como Pai que é amor, que é misericórdia e que quer o melhor para todos os seus filhos. Todos, não exclui ninguém. Somente Deus pode ter amor por todos, independente de raça, de credo, de religião, do crescimento espiritual onde esse irmão esteja. Deus quer o melhor para todos. É muito interessante isso, Cosme, quando você fala, né? Jesus nos trouxe essa colocação, né? Porque Jesus nasceu no seio ali do judaísmo, né? No seio daquela religião, que era a única religião monoteísta da época, porque ali já tinha, como você disse no início, né? O terreno já estava meio que trabalhado, né? Para a ideia do Deus único. Mas é interessante também quando Jesus vem e ele reformula, de alguma forma, aqueles conceitos que os judeus tinham, né? Do Deus, né, que castigava, do Deus guerreiro, do Deus ciumento, né? E nos traz a ideia, como você diz, do Deus Pai, do Deus amoroso, do Deus bom, do Deus que compreende as nossas fraquezas, né? E também um outro ponto que foi muito exaltado por Jesus, né, que foi bem colocado, é o fato de que ele veio, né, que Deus o enviou não exclusivamente para os judeus, mas para o mundo todo, porque todos são filhos de Deus. E é muito interessante que quando Pedro pede a Jesus que ensine a orar, né, Jesus não diz Pai dos judeus, né? Meu Pai, não, Jesus fala Pai nosso, né? Nosso, de todos nós, né? E aí você já tem uma outra visão, né? Ampliando esse conceito. Se o Pai é nosso, ou seja, se o Pai é de todos somos o quê? Irmãos. Todos somos membros da grande família universal, né? E aí você já tem aquele conceito de fraternidade, né? Quando Jesus diz que nós temos que viver de maneira harmoniosa com todos, quando lá no famoso sermão das bem-aventuranças ele fala, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, já colocando que nós devemos moldar o nosso comportamento por essa atitude fraterna e amorosa, né, que os membros do mesmo grupo familiar devem ter entre si. Né? Somos uma família, né? Somos filhos do mesmo pai, devemos todos olhar na mesma direção, não devemos nos agredir, nem disputar coisa alguma, mas devemos nos auxiliar mutuamente, para que todos possamos crescer juntos, né, em direção à plenitude, que é em direção àquele destino, né, que o Pai reservou a todos nós, que é o estado de espíritos puros, né?
Então, é muito lindo quando a gente vai desdobrando, né, os ensinamentos de Jesus e vai chegando a essas conclusões todas, né? Porque Jesus foi falando, aí agora é como se fala, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, a gente, com a doutrina espírita, a gente consegue ir destrinchando muitas das verdades que Jesus nos trouxe, né? E que naquela época a gente não tinha ainda a capacidade de entender, né? Muito, muito lindo. Bom, a nossa querida Kátia está nos colocando aqui, vejamos, gratidão pelo nosso primeiro estudo do ano, muitos virão, com certeza, se Deus quiser. Abençoada semana a todos, exatamente. A Kátia já está se posicionando aqui, porque falta o Cosme, apenas 4 minutos para o encerramento, né, aqui do nosso programa de hoje, né? Não sei se você deseja fazer alguma outra colocação, né, antes de nós partirmos para a nossa prece de agradecimento e encerramento. Eu acho que todos nós começamos muito bem o ano, né? Com esse programa falando sobre Deus, a existência, né? A prova da existência de Deus. E ela se manifesta todos os dias, né? Quando a gente acorda com saúde, quando a gente acorda com um teto sobre as nossas cabeças, quando nós temos alimento em nossas mesas, quando nós temos mesmo as dificuldades que nós passamos, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema familiar, que parece ser algo que a gente não vai conseguir resolver, e a solução chega. Eu acho que todos nós temos demais a agradecer por esse Deus que nos ama profundamente, de uma forma intensa, e a sua misericórdia é que nos alcança sempre. Portanto, nós devemos também buscar essa misericórdia, conforme lá a quinta bem-aventurança do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia. Eu acho que a gente deve buscar essa misericórdia, porque nós recebemos o tempo inteiro. Então, sejamos misericordiosos com todos. Exatamente. O nosso João Santana aqui desejando a todos uma boa noite e uma excelente semana para todos. Obrigada, João, para você também. Então, gente, vamos agora, né, fazer a nossa prece de agradecimento. Ele é o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso e bom, né? A Jesus, nosso querido mestre, nosso irmão maior, aos amigos espirituais que dirigem todos os trabalhos da nossa Web Rádio Consolador, né? E agradecer. Agradecer pelo ano que passou, agradecer por esse novo ano que temos pela frente, agradecer pela dádiva de conhecermos a doutrina espírita, agradecer pela possibilidade de aprendizado, a possibilidade de estarmos aqui conversando todos os domingos sobre Deus, Jesus, seu Evangelho de amor e luz, sobre a nossa doutrina. Agradecer por tudo, por todas as benesses que vimos recebendo. E como disse nosso irmão Cosme, né? Se nós observarmos tantas coisas que nós temos, nós veremos que nós muito mais temos a agradecer do que a pedir, né? A vida é uma grande dádiva que Deus, nosso Pai, nos concede. E todos nós temos que buscar viver da melhor forma possível, segundo as leis divinas, segundo essa lei que Deus colocou dentro de cada um de nós. Todos tenhamos um excelente final de domingo e um 2025 de muita paz, de muito amor e de muito aprendizado, né? Beijo para todos, pessoal. Beijo, Cosme. Até a próxima semana. Fiquem bem. Nossa querida Maria aqui nos mandando... Uma semana de paz para todos os nossos amigos. E até o próximo domingo. Até o próximo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.